Mas abra comigo a sua Bíblia aí no Salmo 133. Hoje temos a Santa Ceia para tomar. E o Salmo 133 é um texto assim muito rico, né? Todos nós aqui, ou a maioria que é crente antigo, vai saber de cor e sabe também que é um dos menores capítulos da Bíblia, né? Fiquei feliz de encontrar meu amigo pastor Ricardo ali. A gente se conheceu lá em Guarulhos, naquela região de São Paulo, né? Grande professor da Bíblia, glória a Deus pela vida dele. Esse salmo então fala do amor da igreja. Eu gostei porque o pastor, a gente nem combinou, mas ele cantou um louvor aqui com a gente, né? Que fala do amor, que fala da unidade, que fala da comunhão. A ceia também fala disso aqui. Para mim o Salmo 133 é como se fosse, já viu aquele ditado que diz assim, que os melhores perfumes estão nos menores frascos? Né? A gente olha para esse salminho tão pequenininho, e a gente parece que não consegue enxergar todo o perfume que esse salmo tem. Mas é muito rico, é muito maravilhoso, não é? Vamos ler juntos, assentados mesmos? Diga comigo: oh, como é bom e agradável viveres unidos os irmãos. Só vocês. Vamos fazer diferente. Na hora do ó, vamos colocar, sabe, o vocativo aí, vamos colocar o negócio poético assim, vamos fazer ó, bem gostoso, para a gente nunca mais esquecer, tá bom? Vamos lá. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Aí o salmista continua dizendo: é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a orla de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre o monte de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Querido Espírito Santo, já temos invocado a Tua presença aqui, já temos adorado o Senhor. Agora pedimos que nessa pequena exposição do Salmo 133, nós tenhamos a Tua bênção, tenhamos a iluminação do Teu Espírito sobre cada um de nós, que entre no nosso entendimento, mas entre também no nosso comportamento, no nosso estilo de vida, enquanto pessoa, enquanto igreja. Senhor, esse Salmo venha nos ministrar em nome de Jesus. Amém. Eu penso assim, o Salmo é poesia. Poesia é como se fosse uma pintura que o artista, ele pinta com palavras, não é isso? Existe o pintor que ele pinta o quadro, ele tira aquela ideia que está dentro dele e ele estampa no quadro, né? A música é o que está dentro da pessoa e ele estampa numa música, numa letra. A poesia aqui, o salmista. Eu fico pensando que um dia o salmista estava na casa dele e ele pensou assim: como eu vou descrever o amor entre as pessoas? Como em poucas palavras eu vou descrever a comunhão entre os irmãos? Como eu vou descrever a unidade e a beleza das pessoas estarem unidas, juntas? E eu acho que naquele dia ele estava tão inspirado e ele compôs esse salmo com poucas palavras, não é? Mas assim com um significado muito profundo para todos nós. Então vamos lá. Como que o salmista descreveu o amor, a comunhão, a unidade entre os irmãos? Primeira observação que eu faço aqui, a primeira descrição, que eu diria que ele descreveu como uma experiência maravilhosa. A unidade, o amor entre os irmãos é uma experiência maravilhosa. E como que ele começa dizendo isso? Ele usa esse vocativo, né? Ó, tipo de uma interjeição. Ó, é uma expressão que ela não tem uma tradução, mas ela expressa alguma coisa profunda, não é verdade? Pensa você que é um marido assim, daquele marido romântico, que ama muito a sua esposa. Aí você passa um dia lá, que nem é o dia da mulher, nem o dia do aniversário dela, nem o dia do casamento, nada disso. Passa na floricultura, compra um buquê de rosas bonitas, coloca um ursinho, um chocolate, uma nota de R$100 ali, né? Põe ali dentro para ela e chega em casa e fala: meu amor, eu te amo, um presente para você. O que ela vai falar?
ó. Nem ela fala, ó, ela não vai ter uma palavra assim, ela vai se expressar. O salmista, quando quis falar, como que eu vou descrever o amor entre as pessoas, ele começou com essa palavra, falou, ó, como é bom. Ele suspirou, né? Lógico que ele colocou isso em palavras. Ó, como é bom. Irmãos, o amor, a unidade entre as pessoas, Deus projetou para isso. A gente viver unido, é para viver sempre nesse ó. É para viver sempre nessa expressão, nessa situação meio como que indescritível, mas maravilhosa. Quando a igreja se reúne, né, nesse amor, que nós cantamos esse louvor, essa coisa toda, eu acho que Deus lá no céu, Ele fala, ó. Quando você vai numa casa e você vê uma família reunida, sentada na mesa, e a esposa vem ali com aquele carinho pro lado do marido, e o marido, sim, meu amor, minha querida, e os filhos, papai, e aquela família unida ali, você fala, ó. Quando tem uma igreja, né, onde todo mundo está em torno do pastor, da liderança, e todo mundo ali como se fosse uma família que se ama, ó, que coisa maravilhosa, não é? Então, o salmista, ao descrever a unidade entre os irmãos, ele descreve como se, eu estou tentando traduzir o que ele queria dizer, né? Uma experiência maravilhosa, é um ó, é uma coisa gostosa. Por isso que nós, né, temos que lutar sempre por isso. O amor entre os irmãos é uma coisa maravilhosa. O amor nos casamentos, o amor na igreja, o amor entre as comunidades é muito maravilhoso. E isso deixa o diabo com muita raiva, por isso que ele quer destruir. Porque o diabo trabalha no ódio, ele trabalha na separação, ele trabalha na desagregação, é nessa fissura que ele trabalha. Mas nós precisamos sempre preservar o ó. Por isso que existe o perdão, para a gente perdoar e continuar no ó, né? A gente tem que fazer tudo para viver ali, porque é gostoso, dá saúde para a gente, dá alegria. Então ele fala, ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Olha só o que ele fala, irmãos. Irmão, a palavra irmão é um negócio muito profundo, né? Irmão é aquela pessoa que veio do mesmo ventre que você veio. Tem laços assim terríveis. Não sei se você já percebeu aqueles programas que tem Ratinho, Silvio Santos, essas programações que eles querem fazer uma coisa para mexer com o auditório, com o emocional. Arruma um irmão que ficou separado do outro 40 anos, não é isso? Aí conta a história, quando eu era criança, meu pai, eu tinha um irmão, e aí eu sei que meu irmão foi para não sei aonde, eu fiquei aqui em Cascavel e tal, e aí, mas você não tem saudade do seu irmão? Mas eu tenho, mas seria tão bom encontrá-lo e tal, tem aquela entrevista despretensiosa, daqui a pouco o apresentador fala, tem uma pessoa que quer conhecer você, aí entra o irmão. A hora que o irmão entra, acho que mexe com as entranhas da pessoa, não é? A pessoa chora e você lá em casa chora também. Não é assim? Eu pelo menos choro. Irmão, é um negócio misterioso. O irmão é um negócio assim, precioso. Veio do mesmo ventre, né? Nós também podemos dizer, veio do mesmo pai. É irmão. Eu vou falar uma coisa. A Bíblia chega até a dizer que existe... o amigo mais chegado que o irmão. É verdade isso? É verdade, né? Tem amigos que a gente é mais amigo do que o próprio irmão. Mas sabe de uma coisa também? O amigo pode deixar de ser amigo, mas o irmão nunca vai deixar de ser irmão. É sangue. Hoje em dia a gente vive uma sociedade que o homem casa com a mulher e se torna uma só carne. Mas até o cônjuge pode deixar de ser cônjuge. Mas o irmão jamais vai deixar de ser irmão. Olha que negócio forte. Não tem como deixar de ser irmão. E o salmista está falando, ó, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Então, se o irmão que está do seu lado é do mesmo pai, né?
Ele aceitou Jesus como Salvador, passou pelo processo do novo nascimento, e o pai dele é o nosso Deus vivo, todo-poderoso, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você é irmão do Senhor Jesus, glória a Deus. Mas você também é irmão desse irmão do seu lado aí. Às vezes ele é meio chato, é isso? Às vezes ele é meio crica. Às vezes ele tem uns defeitinhos também, como você também tem os seus, não é isso? Mas ele é seu, e você tem que fazer tudo para viver o ó. Para viver esse ó gostoso, você tem que fazer sua parte, não é? Como o pastor falou, vai ter que dividir, vai ter que amar, às vezes não é fácil, não é isso? Uma vez eu vi uma ilustração dizendo que a igreja é como se fosse a Arca de Noé. A Arca de Noé tinha todo tipo de bicho, e todo mundo ficou junto lá. Atravessou o dilúvio, ficou quase um ano dentro da arca lá, e todo mundo ficou lá. Aí ficou o elefante, que era espaçoso, né? Incomodou um pouquinho, mas ficou lá dentro. Até o gambá, meus irmãos, ficou lá o tempo todo lá. O porco-espinho ficou, né? Todo mundo ficou na arca e todo mundo se salvou. O Senhor Jesus deseja, né? Como falou em Cristo, nós somos um. O Senhor Jesus orou por isso. Ele quer que os seus irmãozinhos, né? Ele é o irmão mais velho, e nós somos os seus irmãos, cordeiros com Ele. Ele quer que nós vivemos esse ó de Deus, essa maravilha aí. Então, é uma descrição maravilhosa os irmãos viverem em união. E ele tem uma segunda descrição que ele fala: é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, e que desce para as orlas dos seus vestidos. A gente olha, mas que figura estranha que esse poeta usou, não é? Por que ele usou a figura do óleo precioso que desce sobre a cabeça do Arão, desce para a barba? Eu sinceramente não sei o que tinha na cabeça dele, mas uma coisa eu penso. Pastor Ricardo depois aí corrige vocês aí, tá bom? Pastor Eliezer aí corrige. Mas eu penso assim, embora na Bíblia a unção de Arão, o único lugar que descreve está lá no livro de Êxodo, lá no Pentateuco, a descrição da ordenação do Arão. Eu acredito que esse dia foi um dia muito especial na história de Israel. Eu acredito que esse dia foi um dia assim tão especial, que quando alguém acho que queria falar alguma coisa de especial, falava, olha, alguma coisa daquela época lá, né? Algum acontecimento muito especial. Então ele está falando aqui que aquele dia ali que o Arão foi ordenado, e Moisés pegou aquele azeite especial e colocou na cabeça do Arão. Aquele azeite escorreu, foi para a barba, foi para o vestido, foi para a orla. Aquele dia foi um dia muito especial em Israel. Então como era uma coisa tão especial, ele então fala, olha, a unidade, o amor entre os irmãos é como aquele óleo que naquele dia especial desceu sobre a cabeça do Arão. E aqui a gente tem duas coisas que eu gostaria de falar. A comunhão entre os irmãos é uma unção. É uma unção. É uma unção preciosa. Esse ó que nós falamos é algo divino. Deus fez a gente para viver em união, em unidade. Então, onde há unidade, existe uma unção de Deus muito grande. Não é? A gente que é ordenado ao ministério pastoral é um negócio muito doido. A gente está ali, faz o seminário, a faculdade de teologia, e trabalha um tempo com o pastor ali, aquela coisa toda, e depois chega o dia da ordenação pastoral. Meus irmãos, aquilo ali é um pouco de óleo só, mas quando aquele negócio cai na cabeça da gente, parece que tem parece que tem um negócio ali, e não vai alterar muita coisa, mas a unção de Deus ali estava nos capacitando, como se fosse uma coisa especial. Quando nós vivemos em união, esse óleo precioso da unção de Deus está sobre aquele grupo, sobre aquela família, sobre aquele casal, de uma forma maravilhosa. É uma unção, que bota capeta para fora. O amor, meus irmãos, a unidade eu já vi gente expulsando demônios que não queria ir embora, quando ele invoca
ou faz uma atitude de amor por aquela pessoa que está ali. O demônio não fica, porque tem uma unção. Um lar onde os cônjuges se amam, uma igreja onde os membros se amam, uma família onde as pessoas se amam, é um lugar da presença de Deus, a unção de Deus está naquele lugar. Pelo outro lado, é um perfume. Aquele composto que foi colocado na unção de Arão ali, dos seus filhos, ninguém podia ter em casa. Eram sete essências que tinham ali, que era proscrita só para o sacerdote. E aquilo ali tinha um cheiro tão gostoso, tão agradável, né? Que quando colocaram na cabeça do Arão, na cabeça dos seus filhos, aquela unção, aquele perfume tomou conta de todos que estavam por ali. O que eu quero dizer com isso? Que a unidade, o amor, a comunhão entre os irmãos é um perfume tão grande, meus irmãos, que contagia. Eu não sei você, tem pessoa que usa aquele perfume, que quando ele entra lá na porta da igreja, a gente sente aqui, né, pastor? É assim quando um casal, quando uma pessoa vive em unidade, vive em amor. É muito bonito, contagia as pessoas, chama atenção, agrada. É muito gostoso isso. E a gente tem que preservar. Agora, quando a gente não tem o amor, é igual a pessoa que não tomou banho, não é isso? E está aí vencido o seu desodorante, é aquela coisa, você fica perto, todo mundo fica incomodado, não é gostoso. Lá em São Paulo, o pastor Ricardo sabe, a gente toma aqueles trenzão, né, pastor Ricardo? 6 horas da... Meu Deus do céu, todo mundo assim, ó. Aí a gente sai do outro lado com o cheiro da outra pessoa, tem gente que fala, meu Deus, estava horrível ali, o lado daquela... É assim o lugar onde as pessoas estão juntas, mas não tem o perfume, não tem o amor, não tem a unidade. A outra figura que ele usa aqui é como o orvalho de Hermon sobre o monte de Sião. Como o orvalho de Hermon que desce sobre o monte de Sião. Aqui dá dá um nó na nossa cabeça. A gente, quando não entende um pouco da geografia de Israel, a gente acaba não entendendo o que ele está falando. Eu pelo menos tirei uma lição para mim. Veja bem, é como o orvalho de Hermon que desce sobre o monte de Sião. Olha só, o monte de Hermon, ele está no norte de Israel. E o monte de Sião, lá em Judá, ele está no sul. Ele está falando, é como o orvalho de Hermon que desce sobre o monte de Sião. O monte Hermon é um lugar muito verdinho, que lá tem até neve lá, que a neve derrete, e ali forma alguns rios, inclusive o rio Jordão, nasce naquela região e banha todo o território de Israel e vai morrer lá no Mar Morto, né? E outros rios saem dali também. É uma região de um orvalho gostoso, tem flores, muito bonito ali. O monte de Sião fica no deserto da Judeia. O monte de Sião tem ali, lógico, a cidade de Jerusalém, é o lugar da revelação, é o lugar onde os profetas atuaram, a história bíblica acontece naquele lugar, mas é um lugar seco, quase não chove naquele lugar. Então o que ele está falando? Ele está falando que a unidade entre os irmãos, o amor na igreja, a comunhão é como o orvalho de Hermon que desce sobre o monte de Sião. Eu penso assim, a interpretação, a aplicação que eu trago para mim, que ele está tentando pintar uma situação maravilhosa, né? Pensa aqui em Sião, não tem orvalho, não tem chuva, não tem muita coisa, mas aqui tem revelação de Deus, aqui tem a palavra de Deus, aqui é a cidade do grande rei, aqui é Jerusalém, né? Mas não tem o orvalho, não tem aquela coisa gostosa. Aqui no Hermon tem o orvalho que é gostoso, tem tudo isso, mas não tem revelação, não tem a cidade do grande rei. Ele está falando, a comunhão entre os irmãos é como se a gente pudesse juntar essas duas coisas. Fazer o orvalho de Hermon descer sobre o monte de Sião. Ai, fica maravilhoso, né? Eu gosto da cidade de Londrina, uma cidade maravilhosa, mas não tem praia lá. Mas eu gosto muito da cidade de Camboriú, que tem uma praia, uma orla tão linda. Então para mim o perfeito, sabe o que seria? Pegar a cidade de Londrina e juntar a orla e a praia de Camboriú. Ah, ia ser tão bom.
Ou vocês podiam falar, não, eu gosto muito de Cascavel, mas aqui não tem uma praia, né? Vamos pegar a praia de Ipanema, né? E vamos colocar aqui em Cascavel. Vai ficar maravilhoso. Isso é a comunhão entre os irmãos, né? É quando você junta uma coisa que um tem de bom com aquilo que o outro também tem de bom e junta e fala, oh, que coisa maravilhosa, né? É quando juntam os mais novos da igreja com os mais antigos, né? E vão adorar a Deus. Oh, que coisa bonita. E não fica aquele, não, eu gosto do hino, o outro, não, eu gosto do louvor do diante do trono. Ah, não, então eu vou nesse culto, você vai no outro. Não dá esse negócio, né? É como os mais antigos, né? E os mais novos. É como os homens e as mulheres se juntam no que tem de melhor. E aí junto, eles fazem essa coisa maravilhosa. Então, o amor entre os irmãos é como esse orvalho que desce e irriga todas as coisas, né? O amor entre os irmãos, ele descreve como o endereço da bênção. Ele fala, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Você quer saber onde Deus abençoa? Onde Deus opera? Onde Ele ordena a bênção e vida? Ele está falando onde é. É lá naquele endereço, naquele CEP, aonde os irmãos vivem em união. É lá. Lá que Deus abençoa. Eu vou fazer uma pergunta aqui, aí você vai responder, tá bom? Eu vou perguntar assim, onde Deus ordena a sua bênção e a sua vida? E você vai falar o endereço da sua casa. Tá bom? Rua Jacarepaguá 78. Tá bom? Você vai falar o endereço da sua casa aí. Tá bom? Vamos lá então. Onde Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre? É nesse lugar aí. É? Esse é o lugar. Então ele está falando, sabe onde Deus abençoa? Ah, é na igreja tal, é na igreja fulano de tal, é naquele monte de oração, é naquele encontro com Deus não sei aonde. Não são nesses lugares que a Bíblia fala que Deus ordena a bênção e vida. Ele ordena a bênção e a vida onde os irmãos vivem em união. É nesse lugar. Tem um grupo organizado ali, vivendo em união, Deus ordena a bênção. Esse é o endereço verdadeiro. Eu quero que a sua casa, a sua residência, seja um cantinho de amor, aonde as pessoas podem ir, chegar lá e falar, nossa, mas que perfume gostoso que tem aqui. Né? Eu sei que se eu fosse abrir o microfone aqui, algumas pessoas iam falar, olha, casa é um lugar assim. Casa é um lugar assim. Sabe? Eu tenho amigos que quando vêm lá, eles sentam no sofá, sentam na varanda e falam, nossa, mas que lugar gostoso. Que gostoso está aqui. Não é? Porque ali tem a bênção. Às vezes, a pessoa vai para o bar porque ela quer se livrar dos problemas dela. E chega lá, cria mais um. Mas se ela encontra um lugar gostoso em casa, ela quer ficar em casa. Quantas pessoas falam, a minha casa é um pedacinho do céu? Quantos que podem dizer que a minha casa é um pedacinho do céu? Que gostoso, lá tem né? A esposa é maravilhosa, o marido é educado e chama de querida e fala, meu amor, eu te amo. Olha, meu Deus do céu, que coisa boa, pastor. Negócio desse, né? E os filhos são queridinhos e os cachorrinhos também. E para encerrar, a última descrição que ele faz aqui do amor entre os irmãos, ele fala, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Os teólogos aqui, por favor, não me apedrejem ainda, tá bom? Mas eu vou fazer um cenário aqui para a gente entender um pouquinho. Aqui fala que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Olha só, eu fico imaginando, pensa o culto de ceia, agora de manhã, né? O grupo está saindo para vir para o culto, o ministério de louvor veio na frente, o pastor e a esposa, e todo mundo se organizando para fazer um culto de adoração, um culto de santa ceia a Deus. E Deus, vamos imaginar que Deus está assentado no trono dele, né? E olhando toda essa situação.
E aí o irmão chega ali na porta, já tem um diácono sorridente ali, uma irmã que abraça as irmãs que estão chegando, e passa a mão no cabelo da criança, e aqui uma dá uns 3 beijinhos, 2 beijinhos, sei como que é o costume aqui, mas um ambiente de amor. Aí o pastor toma a palavra e fala: igreja amada do Senhor Jesus, e o povo tudo, glória a Deus, né? E o louvor começa, e o Senhor no trono dele, ele fica vendo aquela situação. E os casais, ao vir para a igreja, não brigam no caminho, né? Porque tem uns casais lá em São Paulo, aqui eu acho que não tem isso, né? Mas lá em São Paulo, que na hora de ir para a igreja, briga no carro, né? Na hora, mesmo antes da ceia, mas aqui não. Aí então, entra no carro, o marido abre a porta para a esposa, aquela coisa bonita, né? Entra ali todo mundo, já cumprimenta o irmão, né? E aí, senta do lado do outro. O pastor fala: diz para o seu irmão que você ama, e você diz de verdade que você ama. Eu penso que Deus lá no trono dele, agora os teólogos ficam quietinhos aí, por favor, mas eu imagino que Deus se levanta no trono e fala assim: eu, Deus Todo-Poderoso, eu decreto, eu ordeno sobre a igreja Batista Independente de Cascavel, eu ordeno a bênção e a vida para sempre. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja, ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.